A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido agora a parar por um momento e refletir sobre algo muito importante. Você já parou para pensar no poder da fé? Você já sentiu que, mesmo diante das dificuldades, Deus pode agir de forma poderosa em sua vida? Quero que você fique até o final deste vídeo, pois o que vou compartilhar com você pode mudar a sua maneira de ver a sua caminhada com Deus. Eu sou Francisco e este é o canal Oração Mensagem de Fé. Tenho certeza de que, ao final deste vídeo, você será impactado por uma revelação poderosa que pode transformar sua vida. Antes de tudo, eu profetizo bênçãos e vitórias sobre a sua vida e sobre a vida de sua família. Que Deus traga paz ao seu coração e renove suas forças a cada passo. Fique conosco, porque o final vai te surpreender. Nossa mensagem de hoje para você que está assistindo a este vídeo: quando você se move pela fé, Deus age. Não desista. Querido irmão, você tem caminhado pela fé ou tem se deixado abater pelas dificuldades do dia a dia? Hoje, quero falar justamente sobre isso, sobre a importância de não desistir, mesmo quando tudo ao seu redor parece dizer o contrário. Deus está presente e pode agir na sua vida de uma maneira que você nem imagina. Mas para isso, é necessário se mover pela fé. Antes de continuarmos, se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal Oração Mensagem de Fé. Deixe o seu like, compartilhe com aqueles que precisam ouvir uma mensagem de fé. E, claro, comente aqui abaixo: eu creio no poder da fé. Vamos juntos propagar essa mensagem de esperança e milagres. Agora convido vocês. Vamos orar juntos, clamando ao Senhor por uma visão renovada sobre a nossa fé. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que Tu abençoes cada irmão e irmã que está assistindo a este vídeo. Que a Tua presença esteja com eles de maneira poderosa, que a Tua paz inunde os corações e que cada um sinta a renovação do Espírito Santo. Senhor, abre os nossos corações para compreender a Tua palavra e a Tua vontade. Que a fé se fortaleça em cada um de nós e que, pela fé, possamos ver a Tua mão agir de forma maravilhosa em nossas vidas. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis. Não existe ninguém que esteja livre de tribulações. A vida é feita de altos e baixos, de desafios que muitas vezes parecem insuperáveis. Mas sabe o que é mais importante? A maneira como reagimos diante desses desafios. E a melhor forma de reagir, a única forma que realmente traz mudanças profundas, é pela fé. Vamos falar sobre isso porque a fé é o que move o coração de Deus. A Bíblia nos ensina que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito: sem fé, é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agora, você pode estar se perguntando: mas como eu posso agir pela fé se estou enfrentando tantos problemas? Eu entendo você, porque já passei por isso também. Em momentos de dor, de angústia, a fé pode parecer algo distante. Mas eu te digo uma coisa: a fé não é algo que depende das circunstâncias. Ela é uma escolha, é uma decisão do coração. Eu quero te convidar a refletir sobre isso agora. No meio da sua luta, você tem escolhido crer? Ou tem dado mais atenção ao que está ao seu redor, às dificuldades e aos problemas? A fé não se baseia no que vemos, mas no que cremos. E quando agimos pela fé, é como se estivéssemos abrindo as portas para que Deus entre em ação na nossa vida. Deixe-me perguntar a você: o que você tem feito quando as dificuldades surgem? Você tem se prostrado e se desesperado? Ou tem levantado a sua cabeça, olhado para o céu e falado: Deus, eu creio e sei que Tu tens o controle de tudo.
Porque quando você faz isso, mesmo que sua visão natural não enxergue a solução, algo sobrenatural começa a acontecer. Deus começa a agir em seu favor. Amados irmãos, ao refletirmos sobre a fé, precisamos entender que agir pela fé é mais do que apenas um sentimento momentâneo. É uma atitude constante, diária. Não podemos esperar que Deus haja de maneira milagrosa em nossas vidas se não estivermos dispostos a agir primeiro, mesmo sem ver os resultados. A fé é exatamente isso. É crer no invisível, confiar no impossível e esperar no que ainda não aconteceu. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, lemos: porque andamos por fé e não por vista. Este versículo é claro e direto. A fé não se baseia no que vemos, mas no que acreditamos. E eu quero que você entenda isso hoje, meu irmão. A fé é um passo no escuro, é um salto no abismo, confiando que Deus estará lá para nos segurar. Você já pensou como seria a sua vida se você decidisse agir pela fé, mesmo quando tudo ao seu redor dissesse para desistir? Se você começasse a acreditar que Deus pode transformar sua situação, mesmo quando ninguém mais acreditar? Essa é a chave para os milagres, querido irmão. Quando você age pela fé, Deus age em sua vida de uma maneira incrível. Deixe-me compartilhar com você um exemplo poderoso de fé que encontramos na Bíblia. Em Mateus capítulo 9, versículos 20 a 22, vemos a história de uma mulher que estava com uma hemorragia há 12 anos. Ela já havia buscado todos os médicos, mas ninguém conseguiu curá-la. Ela estava desesperada, sem esperanças, mas ela ouviu falar de Jesus e disse para si mesma: se eu apenas tocar na sua veste, serei curada. Esta mulher agiu pela fé. Ela não ficou esperando que alguém lhe dissesse para ir até Jesus. Ela foi até ele, e ao tocar na veste de Jesus, a Bíblia diz que imediatamente a hemorragia parou, e ela foi curada. Veja bem, meu irmão, ela não viu nada de imediato. Não havia uma promessa visível de cura, mas ela se moveu pela fé, e ao fazer isso, Deus a curou instantaneamente. Quantas vezes estamos esperando por um sinal, esperando que algo aconteça para que possamos dar o primeiro? Deus nos chama a dar esse passo mesmo sem ver, mesmo sem entender, porque Ele é fiel para cumprir suas promessas. Agora, eu pergunto a você, qual é a sua hemorragia neste momento? O que está te afligindo? O que está te impedindo de seguir em frente? Deus quer curar você da sua dor, da sua preocupação, da sua tristeza, mas Ele precisa que você se mova pela fé. O milagre começa com a sua ação de fé. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus nos ensina algo muito poderoso. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Isso não significa que precisamos de uma fé gigantesca, mas de uma fé genuína, ainda que pequena, como um grão de mostarda. Agora pense comigo, se Deus diz que até uma pequena fé pode mover montanhas, qual é a montanha em sua vida que você precisa mover? Qual é o desafio que parece ser impossível de vencer? Deus diz que, se você crer, essa montanha será removida. Não importa o tamanho do problema. A fé que você tem é suficiente para que Deus atue de maneira sobrenatural. Eu quero te convidar a comentar aqui embaixo: eu creio que Deus pode mover minha montanha. Ao expressar sua fé, você está declarando ao mundo e a si mesmo que acredita no poder de Deus. Não deixe de fazer isso, pois, ao declarar sua fé, você está se conectando com o poder de Deus de uma maneira especial. Muitas vezes, agimos pela fé e esperamos respostas imediatas. Mas a verdade é que, em alguns momentos, Deus nos chama para um tempo de espera. E essa espera não significa que Ele não está ouvindo suas orações, mas sim que Ele está preparando algo ainda maior para você. No Salmo 27, versículo 14, Davi nos diz:
Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A espera é parte do processo de fortalecimento da nossa fé. Deus nos ensina a esperar, a confiar e a crescer espiritualmente enquanto aguardamos sua resposta. Ele não nos abandona e sua resposta sempre será a melhor, no tempo perfeito dele. Então, querido irmão, o que você precisa fazer agora? Levante-se e atue pela fé. Mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis, mesmo que o mundo diga o contrário, Deus age quando você se move pela fé. Não desista, porque o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Continuamos a nossa jornada de fé e, neste momento, quero que você pare e reflita profundamente. Você tem feito da fé o seu estilo de vida? Ou tem apenas recorrido a ela quando as dificuldades se tornam insuportáveis? Deus nos ensina que a fé deve ser constante, como um exercício diário. A fé não é algo que devemos buscar apenas em tempos de necessidade, mas deve ser a base de tudo o que fazemos. Quando a Bíblia fala sobre fé, ela nos ensina que, sem fé, não conseguimos alcançar o coração de Deus. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus nos ensina uma poderosa verdade. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e será assim convosco. Esta palavra de Jesus é clara. A chave para recebermos o que pedimos está em nossa fé. Quando oramos com fé, quando acreditamos que Deus vai agir, a nossa oração é uma declaração de confiança no seu poder. Mas para isso, precisamos praticar a fé diariamente, não apenas quando as circunstâncias são favoráveis. Você se lembra de Abraão? Ele é um exemplo poderoso de fé. Deus fez uma promessa a ele de que ele seria o pai de muitas nações. Mas Abraão enfrentou um grande desafio. Ele e sua esposa Sara eram idosos. E, humanamente falando, era impossível terem filhos. Mesmo assim, Abraão não vacilou na sua fé. Ele creu na promessa de Deus e, por meio dessa fé, ele se tornou o pai de uma grande nação. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, lemos: Ele em nada duvidou pela incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão não duvidou da promessa de Deus, mesmo quando os sinais apontavam para o contrário. Ele confiou que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E é isso que eu quero te ensinar hoje, irmão. Quando Deus promete algo, Ele cumpre. Acredite na promessa dele, mesmo que os obstáculos pareçam enormes. A fé em Deus vai te levar além daquilo que seus olhos podem ver. Eu quero te perguntar, querido irmão, qual é a promessa de Deus para a sua vida? O que Ele te prometeu? Mesmo que você ainda não veja a realização dessa promessa, você pode crer, assim como Abraão, que Deus é fiel para cumprir. A fé é o combustível que mantém viva a chama da promessa. E quando agimos pela fé, estamos avançando na direção de Deus. Se você ainda está esperando pela realização de um sonho ou por uma mudança em sua vida, não desista. Olhe para Abraão e lembre-se de que, embora a promessa parecesse impossível, Deus a cumpriu no tempo perfeito dele. E Ele vai fazer o mesmo por você. Outro aspecto fundamental da fé é a nossa confissão. O que você tem falado sobre sua vida? Em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus nos ensina: Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aqui vemos o poder das palavras. Quando falamos pela fé, quando declaramos o que queremos ver acontecer, estamos alinhando nossa vontade à vontade de Deus. Mas não podemos simplesmente falar palavras vazias. Precisamos falar com fé, acreditando que o que dizemos vai acontecer. Então, meu irmão, qual é a sua declaração de fé hoje? O que você tem falado sobre a sua vida?
Eu te desafio a começar a declarar vitórias, milagres, curas e bênçãos sobre a sua casa, sua saúde, seu trabalho, sua família. Não duvide do poder das palavras que você profere, pois em Cristo a nossa confissão tem poder. Porém, há um aspecto fundamental que muitos esquecem quando falam sobre fé: a perseverança. A fé não é apenas um ato isolado, mas um processo contínuo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3, lemos: sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando você começa a agir pela fé, você será provado, testado, mas a perseverança é o que vai te levar ao outro lado. Não importa o quanto você tenha orado, o quanto você tenha crido, você precisará de perseverança. Fé sem perseverança não leva a lugar algum. Portanto, em meio às dificuldades, continue crendo, continue orando, continue avançando, porque Deus está trabalhando em seu favor, mesmo que você não veja. Ele está te preparando para algo maior. Eu quero compartilhar com você um testemunho pessoal. Em um momento muito difícil da minha vida, eu me vi sem forças, sem esperança e sem visão do que viria pela frente. Mas eu me lembrei da palavra de Deus, que diz que a nossa fé deve ser perseverante e que através das lutas seríamos aperfeiçoados. E assim, com fé, continuei orando, continuei acreditando e aos poucos Deus começou a agir. Ele abriu portas que eu não via, trouxe soluções que eu não imaginava e restaurou aquilo que parecia perdido. Esse processo de perseverança me ensinou que, mesmo quando parece que estamos sozinhos, Deus está ao nosso lado, guiando-nos até a vitória. Queridos irmãos, a fé é a chave para tudo. Ela nos mantém firmes, nos dá esperança e nos guia através das adversidades. Não desista, não pare de crer, mesmo quando tudo ao seu redor parecer dizer o contrário. Continue se movendo pela fé, porque Deus está agindo em sua vida e o melhor ainda está por vir. Amados irmãos, estamos chegando à última parte deste poderoso tema, mas antes de concluir, quero que você compreenda algo muito importante. Deus nunca falha. Fé, quando acreditamos que Deus vai agir, a nossa oração é uma declaração de confiança no seu poder. Mas para isso, precisamos praticar a fé diariamente, não apenas quando as circunstâncias são favoráveis. Você se lembra de Abraão? Ele é um exemplo poderoso de fé. Deus fez uma promessa a ele de que ele seria o pai de muitas nações. Mas Abraão enfrentou um grande desafio. Ele e sua esposa Sara eram idosos e, humanamente falando, era impossível terem filhos. Mesmo assim, Abraão não vacilou na sua fé. Ele creu na promessa de Deus e, por meio dessa fé, ele se tornou o pai de uma grande nação. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, lemos: ele em nada duvidou pela incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão não duvidou da promessa de Deus, mesmo quando os sinais apontavam para o contrário. Ele confiou que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E é isso que eu quero te ensinar hoje, irmão. Quando Deus promete algo, Ele cumpre. Acredite na promessa dele, mesmo que os obstáculos pareçam enormes. A fé em Deus vai te levar além daquilo que seus olhos podem ver. Eu quero te perguntar, querido irmão, qual é a promessa de Deus para a sua vida? O que Ele te prometeu? Mesmo que você ainda não veja a realização dessa promessa, você pode crer, assim como Abraão, que Deus é fiel para cumprir. A fé é o combustível que mantém viva a chama da promessa. E quando agimos pela fé, estamos avançando na direção de Deus. Se você ainda está esperando pela realização de um sonho ou por uma mudança em sua vida, não desista. Olhe para Abraão e lembre-se de que, embora a promessa parecesse impossível, Deus a cumpriu no tempo perfeito dele. E Ele vai fazer o mesmo por você.
Outro aspecto fundamental da fé é a nossa confissão. O que você tem falado sobre sua vida? Em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus nos ensina: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aqui vemos o poder das palavras. Quando falamos pela fé, quando declaramos o que queremos ver acontecer, estamos alinhando nossa vontade à vontade de Deus. Mas não podemos simplesmente falar palavras vazias. Precisamos falar com fé, acreditando que o que dizemos vai acontecer. Então, meu irmão, qual é a sua declaração de fé hoje? O que você tem falado sobre a sua vida? Eu te desafio a começar a declarar vitórias, milagres, curas e bênçãos sobre a sua casa, sua saúde, seu trabalho, sua família. Não duvide do poder das palavras que você profere, pois em Cristo a nossa confissão tem poder. Porém, há um aspecto fundamental que muitos esquecem quando falam sobre fé: a perseverança. A fé não é apenas um ato isolado, mas um processo contínuo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3, lemos: sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando você começa a agir pela fé, você será provado, testado, mas a perseverança é o que vai te levar ao outro lado. Não importa o quanto você tenha orado, o quanto você tenha crido, você precisará de perseverança. Fé sem perseverança não leva a lugar algum. Portanto, em meio às dificuldades, continue crendo, continue orando, continue avançando, porque Deus está trabalhando em seu favor, mesmo que você não veja. Ele está te preparando para algo maior. Eu quero compartilhar com você um testemunho pessoal. Em um momento muito difícil da minha vida, eu me vi sem forças, sem esperança e sem visão do que viria pela frente. Mas eu me lembrei da palavra de Deus, que diz que a nossa fé deve ser perseverante e que através das lutas seríamos aperfeiçoados. E assim, com fé, continuei orando, continuei acreditando e aos poucos Deus começou a agir. Ele abriu portas que eu não via, trouxe soluções que eu não imaginava e restaurou aquilo que parecia perdido. Esse processo de perseverança me ensinou que, mesmo quando parece que estamos sozinhos, Deus está ao nosso lado, guiando-nos até a vitória. Queridos irmãos, a fé é a chave para tudo. Ela nos mantém firmes, nos dá esperança e nos guia através das adversidades. Não desista, não pare de crer, mesmo quando tudo ao seu redor parecer dizer o contrário. Continue se movendo pela fé, porque Deus está agindo em sua vida e o melhor ainda está por vir. Amados irmãos, estamos chegando à última parte deste poderoso tema, mas antes de concluir, quero que você compreenda algo muito importante. Deus nunca falha. Temos muito mais conteúdo abençoado preparado para você. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, este é o momento. Diga em seu coração: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Eu creio que tu morreste por mim e ressuscitaste para me dar a vida eterna. Se você fez essa oração, procure uma igreja perto de sua casa, se envolva com a comunidade cristã e sirva a Deus com todo o seu coração. Ele tem algo grandioso para a sua vida. Não desista. Deus está no controle de tudo e vai agir em sua vida de forma poderosa. Amém?